lesões nos ligamentos da articulação externo-clavicular. Essa articulação, ela faz o elo entre o membro superior, o esqueleto apendicular, com o esqueleto axial. Isso vai ser ligado aqui. Tem algumas informações do melhor canal de anatomia do YouTube, na minha opinião, que é o Mania Anatomé, do pessoal da Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Inclusive, quem me apresentou foi o meu amigo que eu conheci lá no curso dos Estados Unidos de dissecação, que ele ganhou a Olimpíada de Anatomia, desses troféus aqui, antes de mim. E aí a gente teve a chance de se conhecer lá, e ele me apresentou o professor Rodrigo Mota, que é ortopedista e teve esse projeto aqui na pandemia. Anatomia muito aprofundada, as aulas mais aprofundadas de anatomia que eu já vi, para quem quiser dar uma olhada aqui. O canal da pessoal lá da Morfologia, Anatomia da Federal Fluminense. Mas em resumo, essa articulação, que o trecho do material de observação anatômica, que vocês ganharam na aquisição do curso, ela é uma articulação muito móvel, porque ela permite, então, mobilidade do membro superior. Então, ela é, curiosamente, ela é selar, é um tipo sinovial, tradicionalmente funcionaria como a do polegar, duas células unidas, porém ela ainda tem mais mobilidade, ela tem característica de esferoide. Então, ela é como se fosse o tipo de articulação mais móvel do corpo humano aqui, sinovial e esferoide, e ainda tem um disco articular que a gente vai falar. Olha todo o movimento que ela faz, o fulcro desse movimento é externo clavicular, e ela ainda tem outros planos aqui, como a gente consegue ver, e vai ser relevante para entender essas lesões, esses ligamentos. Aqui tem uma animação para vocês verem um pouquinho melhor dinamicamente. Olha aqui diversos eixos de movimento aqui que essa articulação vai fazer. Aqui um trecho uma imagem do Prometheus. Como é que é importante? Então, tem tanto movimento, tem ligamentos estabilizando aquilo ali. A gente tem os ligamentos externo-claviculares, que são os principais, que a gente está vendo aqui, que é um slide do professor Nabil Ebrahim, principal canal de ortopedia do mundo. Esses ligamentos eles são muito fortes, então, para sustentar toda essa movimentação. Além disso, temos costoclaviculares, que ficam inferiormente aqui, ligando a primeira costela, como o nome já diz, né? Costoclavicular. Além disso, está ligado na cartilagem que liga o externo às costelas. Aqui a gente consegue ver, além desses ligamentos, tem também um interclavicular, que ele fica acima, aqui em amarelinho, que não está discriminado pelo professor Nabil Ebrahim. E esses ligamentos ainda se subdividem. Mas a gente consegue ver aqui que tem o costoclavicular anterior, mais à frente, e aqui o posterior. E a gente tem aqui o externo clavicular, esse é o mais importante, que é o mais visível aqui, inclusive, que ele liga diretamente aqui a parte da clavícula com a região aqui do manúbrio do externo. E tem um disco aqui que tem inserção na cartilagem que une a primeira costela ao manúbrio. E aí a gente vê aqui o nétrezinho de ortopedia, explicando que a luxação, inclusive, quando a gente rompe esses ligamentos, a anterior é mais comum, porque o ligamento posterior, aqui a gente está vendo o externo clavicular anterior, o posterior, que ele fica atrás, ele é mais forte. Então essas são as estruturas dessa articulação aqui que mantém ela estável. E quando tem um mecanismo de trauma, que eu vou mostrar aqui, a gente tem essa disrupção, que pode ser em variados graus. Aqui, como a gente vê, aconteceu com o Lucas Paquetá, antes da Copa, até pertinho da Copa, o médico da seleção foi lá para avaliar ele lá na Inglaterra. Vamos ver o lance da lesão aqui. A gente observa que é uma lesão de baixa energia. Quando ele sobe para cabecear, ele acaba tendo uma queda e sofre essa lesão. Olha ali, ó. Nesse lance aqui, ele cai sobre o membro superior direito. E aí, aqui a gente vê em outro ângulo, o membro superior direito. A gente não vê exatamente, mas a gente vê que o médico está palpando. E aí ele faz um gesto, como se tivesse tido uma luxação ou uma subluxação. Mas ele continua no jogo, participando. E até que
alguns minutos após, ele acaba sendo substituído. A gente vai ver que ele faz ele coloca a mão na região da externo-clavicular aqui, acusando uma lesão que foi veiculado na mídia. Então, uma lesão de ligamentos, não foi falado, teve uma luxação aqui apenas, que foi uma lesão ligamentar, mais leve pela baixa energia. E a gente vê aqui que ele retornou a previsão era 2 semanas apenas de desfalque. Agora, com uma energia maior, como acontece aqui no futebol americano, vamos dar uma olhada nesse lance. Olha o grau de energia. Vamos ver em câmera lenta aqui por outros ângulos. Olha, repara na massa desses atletas e a velocidade, a energia cinética ali envolvida, muito mais forte que aquele lance do Paquetá, um trauma direto na região anterior do ombro. Nesse caso aqui ele já teve, de fato, uma luxação, além de uma lesão ligamentar. Nesse caso aqui a gente tem uma disrupção completa de diferentes ligamentos. Isso aqui é típico, essa lesão aqui é incomum no futebol, é mais comum em eventos de alta energia, como esportes mais de contato, futebol americano e rugby, indivíduos com maior massa, maior energia do trauma ou acidentes automobilísticos. Então, nesse caso, ainda foi uma posterior, que a gente vai ver que ela é mais rara e mais grave. Inclusive, aqui a gente vê que o atleta ele foi veiculado que ele foi hospitalizado, esse atleta aqui, a lesão mais grave. Então, quando luxa, que é o protótipo clássico aqui, que chama luxação externo-clavicular, o leque, ela pode ser anterior ou posterior, pode luxar para frente ou para trás. Além disso, existe uma subluxação, pode ser assintomática. Geralmente, mulheres jovens têm componente de hiperlacidão ligamentar pelo componente hormonal também, e nesses casos aí tem uma resolução com fortalecimento, mas geralmente não dá nem sintoma, mas há uma instabilidade na externo-clavicular. Mas nesses casos aqui são as luxações propriamente ditas, que acontecem nesses mecanismos que eu vou falar. Já essa subluxação, geralmente, quando abduz o membro e faz uma extensão do braço, dá esse movimento de subluxar aqui na externo-clavicular, mulheres jovens. Agora, para entender a anterior e a posterior, a gente precisa compreender essa movimentação aqui, nesse eixo de movimento, que quando um trauma ele vier dessa região aqui, quando o ombro estiver nessa posição aqui, mais para frente, a gente vai ter uma força que vai levar ela para trás. Agora, quando uma força vem da região aqui, quando o ombro ele está com a escápula retraída, a gente está com o ombro apontando mais para trás, tende a empurrar dessa forma aqui e levar ela para frente, que é o mais comum de tudo e envolve menos energia, justamente porque o ligamento anterior, que estabiliza aqui, ele é mais fraco que o posterior, então ele tende a romper mais para cá. Então, uma região, trauma lateral nessa região, especialmente com o ombro, nessa posição aqui com a escápula retraída, a gente vai ter um mecanismo que o trauma nessa região aqui vai originar que a externo-clavicular luxe para frente. Aqui tem uma outra imagem demonstrando trauma na região anterior do ombro, mas lateralmente, com a escápula retraída, tende a levar essa lesão aqui. Agora, já na posterior, o trauma ele não é na região lateral, como no outro caso que a gente vê aqui. O trauma é um trauma mais anterior, na região aqui da externo-clavicular mesmo. Além disso, pode estar associado com esse mecanismo aqui, que é uma energia vindo com o ombro em protração. A gente vê que a escápula está protraída aqui, então facilitando que uma força lateral vá empurrar para trás, juntamente com uma força anterior aqui da frente, levando então a parte proximal da clavícula para dentro do mediastino, como a gente está vendo aqui. É muito mais grave, e é bem o que acontece nesse lance. Vamos dar uma olhada aqui, olha lá em câmera lenta, que a gente vê que ele pega a bola e ele protege a bola. Então ele faz uma protração da escápula, ele não vai abrir o peito para deixar a bola exposta. Então ele tenta já pegar a bola
e faz a protração da escápula. E tem o trauma na região anterior. Observe o que acontece com a escápula dele na direita. Olha o solavanco que dá para trás quando há esse contato. Olha, a energia é transmitida por toda a cintura escapular daquele lado. E olha ali, ó. É um trauma muito grande da região anterior para lesionar aquele ligamento que une o ligamento externo clavicular posterior, que é o mais forte, que é justamente esse aqui que está na parte de trás ali. E aí ocasiona essa lesão que é potencialmente muito mais grave por causa disso aqui, ó. Na região superior do mediastino, é inclusive uma região chamada de mediastino superior. Vocês têm no material observação anatômica. Olha quantas estruturas importantes que passam ali, e tudo isso pode ser comprimido nesse tipo de luxação posterior. Aqui, já na anterior, felizmente, ela tende a ser mais visível em termos do que a gente consegue ver de inspeção, como o abaulamento, porque ele é anterior, ele não vai para dentro do tórax. Então isso aqui é típico, isso aqui pode ser aumentado ainda com a abdução do ombro. A abdução é um movimento que tende a gerar mais estabilidade aqui e deslocar mais. Ela é mais comum, felizmente, e além da dor, dessa questão estética, do inchaço ali, isso aqui é mais benigno, inclusive. Ela não tem um problema mais grave como aquela posterior. Inclusive, ela pode ficar instável depois de ser reduzida, que é uma luxação, tem a indicação de ser reduzido, e ela pode ficar instável posteriormente mesmo assim, mas isso não gerar problemas no longo prazo. Então, se é agudo, a gente tenta reduzir e se aceita a deformidade. A manobra clássica para reduzir, isso aqui que se faz uma abdução, tudo descrito, pode ser aplicado pressão direta para direcionar para trás, de volta, e se imobiliza daí com essa imobilização em 8, que ela é mais estável do que simplesmente a tipóia, e a tipóia é o que se coloca geralmente na luxação posterior, que ela tende a ser mais estável após a redução, ao contrário da anterior. Porém, a questão é que a posterior, ela, olha aqui, até 1/3 dos casos pode ter compressão dessas estruturas do mediastino superior, naquele macete que eu mostrei ali. Ele pode causar dispneia, parestesia, entre outros. E o exame de escolha para avaliar isso aqui é uma tomografia. E só lembrando que podem ter outras situações que podem dar esse bump anterior aqui, como infecção, que é comum nessa região, um próprio desgaste, uma artrite, até mesmo um tumor. A anterior, como eu disse, é geralmente mais visível, mas a posterior não. Ela pode ser oculta, tirando esses sintomas mais graves em até 1/3 dos casos por compressão. Então, já é preconizado pedir uma tomografia computadorizada para avaliar essas lesões traumáticas na externo-clavicular. E além disso, só um adendo, fazer a diferenciação de uma luxação dessas, de uma fratura, de uma sleeve periosteal fracture, que é lesão típica de indivíduos com um esqueleto imaturo ainda, que fecha, olha só, olha como fecha tardiamente a física aqui na clavícula, a última a se fechar. Então, eventualmente, pode fazer essa fratura em manga e parecer que tem uma luxação, mas é um tipo de fratura aqui. Então, indivíduos com menos de 25 anos de idade, que é quando tende a fechar essa física ali. Então, se viu que tem aquela luxação, se tenta reduzir. Se é agudo, depois se é uma crônica aqui, o professor Nabil Ibrahim até diz que se aceita a deformidade e não se mexe em caso de luxação anterior. Já na posterior, eventualmente, além dessa questão aqui de redução com a força anterior, daí tem uma particularidade, pode ser necessária a extensão também, para a gente tentar fazer uma retração da escápula aqui, tentando tirar esse fragmento de dentro. E ainda por cima ele fala, o Netter de ortopedia também, usar um towel clip para a gente fazer a redução aqui. O towel clip é um bacaus aqui no Brasil, a mesma coisa, para fazer a tração aqui, para se reduzir
e a imobilização da posterior, a gente tira fora aqui de dentro, com o sling, que ela tende a ser mais estável, felizmente. Isso aqui tem a recomendação de ter acompanhamento, inclusive fazer anestesia geral, esse procedimento, e a supervisão de um cirurgião torácico devido à gravidade dessa posterior aqui. E aí, se for crônica, a posterior, inclusive, que é mais de 3 semanas, daí pode ter adesões desse fragmento no mediastino, e é recomendável que não se mexa, com exceção de se tiver uma questão sintomática, daí, então mais de 3 semanas, só se tiver sintoma para mexer. Daí o que se faz geralmente? Faz uma ressecção da parte medial da clavícula, cuidar para não infringir aqui essa distância de 15 milímetros, para a gente não pegar essa outra anatomia aqui e instabilizar ainda mais. E além disso, é feita uma reconstrução com enxertos, que pode ser diferentes tipos de enxerto, técnica, que uma técnica comum que pode ser usada, essa técnica em 8 aqui, para estabilizar essa região medial da esternoclavicular. E o prognóstico, como nos traz aqui a Biblioteca Americana de Medicina, ele varia conforme o grau de lesão. O Paquetá teve só uma lesão ligamentar, que é comentado dependendo do grau 1 em 1 a 2 semanas, e foi provavelmente o que aconteceu com o Paquetá. Ele foi para a Copa do Mundo, não teve nenhum problema com isso. Já no caso do outro extremo, a luxação posterior, ela pode ter e tem uma alta taxa de complicações. Isso aqui é uma emergência cirúrgica, eventualmente, se estiver causando uma daquelas compressões. Mas, felizmente, os indivíduos aqui, a maioria dos pacientes, eles retornam bem após o tratamento desse tipo de lesão. Agora, vamos dar uma olhada no outro extremo aqui da clavícula, que a gente viu a articulação esternoclavicular. Vamos dar uma olhada nas lesões da articulação acrômio-clavicular, que são mais comuns e mais relevantes, como sofreu esse atleta aqui. Te espero na próxima aula.